Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com as últimas informações lá do nosso Palmeiras que entra em campo esse final de semana contra a equipe do Vasco da Gama. O Facincano traz uma informação bombástica envolvendo o Alan. Gustavo Soler também traz as últimas informações lá do Verdão. Se inscreva no canal, deixa o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Meus amigos, é o seguinte, como sempre deixei bem claro para todos aqui, para quem acompanha os meus conteúdos no canal do Facincani, para quem principalmente acompanha aquilo que eu converso com vocês na Jovem Pan e obviamente em todas as outras plataformas. Todo mundo no Palmeiras tem preço, tá? Preço. Não existe jogador inegociável na gestão da presidente Leila Pereira, como ela tenta mostrar e, em jogadas populistas, fazer com que a equipe do Palmeiras esteja acima do bem e do mal no mercado da bola. Que o técnico Abel Ferreira vai morrer com o mesmo time que começou a temporada. Não caiam nessa. Primeiro que o Palmeiras tem uma conta financeira a pagar e metas a serem cumpridas. Neste momento, o clube tem 124 milhões de reais em déficit, que, claro, são totalmente pagáveis. Totalmente numa situação em que o clube se coloca em resolução rápida para que tire este, entre aspas, vermelho do papel. A única forma é a seguinte: ou o Palmeiras ganha todos os objetivos em que traçou na temporada em termos de títulos, ou então, para garantir aquilo que é muito mais fácil, mais palpável, ele possa fazer negócios com os seus ativos. A questão é que, como o time tem jogado de forma menos individual, até menos coletiva, e claro, sem chamar muito atenção, tem vivido mais de resultados do que de individualidades, é normal que alguns atletas no mercado tenham um preço mais estagnado e naturalmente não tenham o valor que o Palmeiras pense ou esperava que pudesse receber em relação a eles. Por isso que vários nomes foram congelados nessas saídas. Não é porque todos eles fazem parte de um ciclo perfeito de amor do técnico Abel Ferreira, existe um reino mágico no Palmeiras, não. Porque as propostas que chegaram, vide ao ano de 2025, de muita decepção que o Palmeiras não ganhou nada, naturalmente fizeram com que os jogadores se desvalorizassem. E a própria Copa do Mundo também. Algumas propostas que o Palmeiras achou que receberia, não vieram. Então, no caso, ele não pode mais se dar ao luxo de querer ganhos esportivos apenas como a única solução financeira. E aí, para isso, obviamente, o clube vai precisar abrir um pouquinho dessas possibilidades. É verdade o que o Facincano falou. Se o Palmeiras não ganhar nada esse ano, piorou, né, galera? Se não ganhar nenhum título de grande expressão esse ano, as contas vão chegar. Outros atletas que ele tentou compor, obviamente, os valores foram quase que irrisórios para chegar aos tais 400 milhões em vendas. E por isso, jogadores mais especiais, é natural, poderiam ser as únicas como são soluções para esse tipo de meta ser batida. E no caso, agora, o nome mais forte e que recebeu sim este interesse e que vou contar os detalhes aqui para você é o meia atacante Alan, que joga sacrificado no esquema tático do Abel, jogando pela direita, basicamente como um ala e não como um ponta esquerda, que aí sim é a função do jogador, um atacante, um jogador de beirada de campo, um jogador de velocidade, de drible de 1 para 1, né? Então o que acontece? Nessas últimas horas, o Manchester City vendeu o Savinho para o Tottenham por valores exorbitantes de mais de 100 milhões de euros, ou seja, algo bem fora do comum. E com isso abre uma lacuna no elenco do técnico Enzo Maresca. Lacuna essa que obviamente vai ser e pode ser preenchida por um jogador com as características, entre aspas, do Savinho, atacante, ponta, velocidade. E aí por isso o Alan é um atleta que tem esse nível de potencial. E por quê? Porque também é agenciado por um dos caras que tem melhor tramitação hoje no mercado europeu e em especial na Premier League, que é o Juliano Bertolucci, que é o agente do jogador. E portanto um cara que é um avião desse, normal, que sempre vai buscar propostas pesadas. E aí o que aconteceu? Em primeiro lugar, o Grupo City conversou com o staff do Alan, no caso a capitania do Juliano Bertolucci, entenderam
que seria uma ótima nesse momento ter uma proposta como essa colocada em pauta e, no caso, aceite. Haja vista que o Manchester City não é um clube que se pode desprezar para esperar daqui a 6 meses. Esses caras estão sempre em constante rotação de mercado. O próprio jogador recebeu esse contato e, obviamente, ficou muito balançado e quer jogar, sim, no Manchester City. Com certeza, né? Como o Fascani falou ali, quem não quer jogar no Manchester City, né? Com todo respeito aí aos outros clubes, mas o Manchester City é uma das equipes que briga por tudo na Europa, né? Eu, se fosse jogador de futebol, amo o Palmeiras, mas eu também aceitaria a proposta dessa. Tenho certeza que o torcedor do Palmeiras concorda com a decisão do Alan, né, galera? Não gostaria, né? Não tá errado. Não é que o Palmeiras seja maior, o City... Mas não, gente, é uma outra realidade. Não tem como comparar hoje jogar no Manchester City, jogar na Inglaterra, jogar na Premier League, num dos principais clubes do mundo, que disputa muita coisa numa outra mentalidade, a estar no Palmeiras também, me desculpe. É absolutamente correto, normal, né? Exatamente. E aí, com isso, fechado essa situação entre o staff e o clube, o City foi diretamente no Palmeiras. O que ouviu? Que não tem interesse em vender o atleta, porém, desde que o City faça um esforço de pelo menos chegar a quase 50% da multa rescisória do jogador. Ou seja, estamos falando de 50 milhões de euros, é muita coisa. O City não vai pagar 50 milhões de euros pelo jogador, lembrando que a multa é de 100 milhões. Porém, como trouxe ontem para vocês, valores que possam bater na casa de 45 milhões numa composição total, fixo, sei lá, de 38, 40, mas para chegar a 35 com metas atingíveis, são valores hoje suficientes para fazer com que o Palmeiras bata o martelo na negociação. Não é impossível o Alan deixar o Palmeiras nos próximos dias e sequer jogar as quartas de final da Libertadores diante da equipe da LDU, tá? Mais um reencontro de Palmeiras e LDU depois da semifinal maluca do ano passado. Então existe sim essa possibilidade de Alan jogar no Manchester City depois deste jogo contra o Vasco da Gama, haja vista que o Palmeiras já se colocou nessa condicional de debater o negócio. E o Manchester City não vai medir esforços para tentar chegar a esses valores. Então o debate está acontecendo, quem está intermediando a história para tentar chegar nesse acordo é Giuliano Bertolucci, no caso, o empresário do Alan, e com total aval do jogador. Neste caso, quando empresário e jogador querem uma coisa e podem chegar aos valores que o clube espera, sabemos que dificilmente essa história termina como um clube quer. É, galera, nós podemos ter despedido então do Alan nesse jogo contra o Vasco da Gama. Será mesmo, né? Que notícia bombástica do Facinho aí, galera. Vamos aguardar. O Palmeiras vai tentar até a última, mas que é uma novela que ganhou capítulos agora bastante importantes e que podem ser com um desfecho que o Palmeiras e o torcedor não gostaria. Isso, de fato, é uma verdade que poucos estão falando neste momento. Meu amigo Gustavo Soler, informações do Palmeiras. Já voltou do Paraguai, Verdão, Soler? Já terminou o treino de sexta-feira na Academia de Futebol. O Palmeiras fecha a preparação contra o Vasco neste sábado também na Academia de Futebol. E o Palmeiras hoje apresentou seu novo uniforme 13 da temporada, né? A camisa azul com o escudo da Cruz de Savoia no lugar, né, do distintivo oficial do Palmeiras, né? Pra quem não sabe, a Cruz de Savoia foi o primeiro escudo que o Palmeiras utilizou no primeiro torneio oficial que disputou na sua história, né? Na época ainda do Palestra Itália, o Campeonato Paulista de 1916. Então, o Alviverde hoje fez esse anúncio oficial do novo uniforme azul com a Cruz de Savoia, que vai estrear exatamente no domingo contra o Vasco da Gama, no Nubank Park, pelo Campeonato Brasileiro. Sobre o time, o Paulinho tá praticamente fora do jogo contra o Vasco, ainda não se recuperou da lesão na posterior da coxa, né? Ele tinha um prazo de 3 semanas, a terceira semana seria exatamente pro jogo contra o Vasco, mas o Paulinho não voltará a tempo da partida diante da equipe do Vasco da Gama. Então, a única novidade pro técnico Abel Ferreira é o retorno do Andrés Pereira. Galera, é brincadeira o Paulinho, né? Se não é novidade pra ninguém, o Paulinho ficar fora desse jogo contra o Vasco da Gama, porque o jogador não consegue se recuperar, né? É brincadeira, um jogador tão bom de bola. Ainda bem que pelo menos o Andrés Pereira vai estar de volta, né?
Uma novidade sobre Alan no Manchester City, Soler? Vamos lá, vamos falar sobre o Alan, né, jogador que foi procurado, está sendo ainda procurado pelo Manchester City. O Alan topou o que o City ofereceu. O problema é que o City ainda não chegou perto daquilo que o Palmeiras pede. Palmeiras continua com a mesma postura. Não vem do jogador titular nem visto como importante pelo técnico Abel Ferreira. O Alan é um titular absoluto desde a temporada passada. Só que todo jogador tem um preço. Em 2024, o Palmeiras falou a mesma coisa pro City. Não vem do Vitor Reis. O City falou, nem por 35 milhões de euros. Aí o Palmeiras falou, só te libero ano que vem. Aí o City respondeu, se eu pagar à vista. Aí o Palmeiras falou, leva. Vai então o Alan pode ser exatamente a mesma coisa. Se o Manchester City chegar a 40, 45 milhões de euros e depender de como for pagar, a negociação pode já ser concretizada no final de semana. Se o City quiser, não, eu pago em 4 vezes, o Palmeiras vai falar. Acabou então de vender o cara por 80, porra. Tem dinheiro na conta. 100, né? O Savinho foi 100. 100 milhões? 100 de euros, 80 de libras. Brincadeira, então não tem essa não. E tá vendendo o Marmouche também pro Tottenham por mais 50. Cara, o Tottenham tá comprando todo mundo. Então, e aí na Inglaterra estão falando que o City tá dando uma burladinha com a ajuda do Tottenham. Porque pra não pagar a mais-valia pro Eintracht Frankfurt do Marmouche, eles estão vendendo o Marmouche mais barato e aí vende o Savinho mais caro pros dois, na verdade, custarem 75. Mas você vende um por 100, um por 50, dá o mesmo preço. E aí você não paga mais-valia pro Eintracht Frankfurt. E o time alemão que se vire pra conseguir dinheiro. Mas enfim, sobre o Alan. Então é essa a situação. A depender de como o City chegar na negociação, aí sim o Palmeiras pode negociar, porque estamos falando de mais de 240 milhões de reais. E o Palmeiras tem 90% do passe do Alan. Então o Palmeiras vai ficar com quase toda a totalidade quase toda a totalidade é redundante, mas vai ficar com quase a totalidade da negociação. Então, se chegar nos 40 milhões de euros, o Palmeiras pode começar a pensar em vender. Dependendo de como o City ofereceu o dinheiro, pode ser que saia a negociação. Mas nesse momento, o Palmeiras continua batendo o pé que não quer vender o Alan. Eu tenho mais uma pergunta pra você. Galera, acho difícil o Palmeiras segurar o Alan, porque o Manchester City, quando ele quer comprar um jogador, não tem, né? Ele paga à vista, como ele fez com o Vitor Reis. Com o Vitor Reis aconteceu a mesma coisa, né? O Palmeiras não queria liberar o jogador, aí os caras foram lá pagar no cash. Então eu acho que vai ser muito difícil, eu acho, porque o Palmeiras vai perder o Alan, galera. Mas é verdade que a empresa que a Leila preside está emprestando dinheiro para o Palmeiras cobrir alguns custos? Você terá uma ótima resposta. Ai, meu Deus, é verdade que o Palmeiras estaria emprestando, né, pegando um empréstimo com a Crefisa para cobrir roubo? Bom, enfim, eu vou ser que tá com a resposta que eu não sei, Soler. Não procede essa informação, e aí até a resposta oficial do Palmeiras, né, sobre isso. O Palmeiras alega que não há qualquer tipo de fundamento. Não existe a menor possibilidade. Por isso, na última vez que o Palmeiras recorreu a um empréstimo, não foi na Crefisa, foi em outro banco. Exatamente por isso, porque não faz sentido nenhum você ir na empresa que a presidente do clube é a proprietária. Mais um conflito de interesse. E também não faz sentido. Pra que o Palmeiras vai pegar 125 milhões de reais em empréstimo? Eu também não. Quanto tá os juros de um empréstimo? Esse valor vai virar 300. Não faz sentido nenhum isso. O Palmeiras não precisa fazer isso. O Palmeiras tem um déficit orçamentário esse ano de 124 milhões de reais. Terminou ano passado com quanto? 292 milhões positivo. Ano retrasado, 191 milhões de reais positivos. O Palmeiras tem dinheiro em caixa. O Palmeiras tem, que é uma dificuldade de sempre, fluxo de caixa. Então tem um mês que fica mais apertado, mas não atrasa. Não atrasa nada dentro do Palmeiras. Tanto que esse déficit orçamentário, ele também apresenta contratações. Nenhuma contratação do Palmeiras é à vista. Só que você tem que fingir que foi à vista, porque você está assumindo um compromisso. Então, no contábil desse ano, você tem um déficit de 124 milhões de reais. Só que o Palmeiras não tem problema financeiro. O Palmeiras não tem dívida aumentando. Muito pelo contrário, as dívidas estão diminuindo dentro do Palmeiras. Então, não tem fundamento nenhum. Isso não está acontecendo. O Palmeiras não vai recorrer a um empréstimo de 125 milhões. E o pior é que tem muita gente falando que o Palmeiras está endividado, que o Palmeiras está sem dinheiro. Muitos canais grandes falando isso do Palmeiras, galera. É brincadeira, hein? Com a empresa da presidente, até porque não faz sentido nenhum isso. Você concorda, Melo, com o Marcelo Batista, que diz que o Vasco vai sair da zona do rebaixamento? Não tem a mínima possibilidade. O Palmeiras... Então vai! O Palmeiras tem até a possibilidade de
e voltar a ter uma margem boa em relação ao Flamengo. Flamengo joga amanhã às 8h30 lá no Mineirão de novo. Contra quem? Contra o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro torce pro Flamengo ganhar, então o Flamengo vai ganhar de novo. Mas os caras estão engasgados. Deve estar. Eu vi o Fabrício Bruno bem engasgado. Fabrício Bruno estava engasgado. Perdemos, então o Flamengo ganha a Libertadores. Enfim, não, mas tem possibilidade de um enrosco lá em BH. Claro. Né? E o Palmeiras são favas. Ó, nos últimos 20 jogos, o Palmeiras só perdeu 3 do Vasco. Tudo bem, perdeu no primeiro semestre aí, mas nem vou considerar muito, porque era o jogo da ressaca. Né? Mas enfim, o Palmeiras passa e até com tranquilidade diante do Vasco. Otimista, o cara. E a chave pro Brasileirão, já que o líder do campeonato precisa se recuperar, né? Pra não perder a ponta. Marina, o que você traz pra gente do Verdão? Michele, vocês estavam aí falando de Libertadores, né? Que uma possível final entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, mas esse final de semana é decisivo pro Verdão também, como você disse, virando a chave pro Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem no momento de instabilidade na competição, vai enfrentar o Vasco da Gama no Nubank Park no domingo às 4h, buscando essa vitória para tentar manter uma gordurinha aí pro segundo colocado, que é o Flamengo, que inclusive vai enfrentar o Cruzeiro no sábado. Então o Palmeiras entra em campo no domingo já sabendo esse resultado, se o Flamengo encostou mais ainda ou não. No treinamento de hoje aqui na Academia de Futebol, inclusive ontem o Palmeiras treinou lá no Paraguai, foi na sede da Conmebol, o Abel Ferreira acabou sendo homenageado ali, recebeu réplicas das taças Libertadores que conquistou com o clube. O Palmeiras treinou por ali e hoje, portanto, treinou aqui pela primeira vez pensando nesse duelo contra o Vasco em casa, aqui na Academia de Futebol. E a grande novidade foi a presença do Paulinho, mas atenção, ele segue fazendo algumas atividades dentro ali do seu cronograma de recuperação. Ele teve um problema na coxa no início do mês e voltou a ser desfalque do Palmeiras nesses últimos jogos. Tudo é feito com muita cautela por conta desses últimos meses, né, do Paulinho, dessas últimas situações do Paulinho. Então, muito provavelmente não joga, não vai ser relacionado domingo. Jefté e Sousa também ficaram na parte interna e Andréas Pereira, que estava suspenso na Libertadores, deve ser titular normalmente. Michele. Beleza, Má. Bom, a Marina trouxe as informações aí do Paulinho. Você está decepcionado com essa situação do Paulinho? O palmeirense, de um modo geral, ele tá cabreiro com essa situação, né? Mas é uma situação que eu reputo como normal pelo longo período de afastamento do Paulinho dos campos. E a gente sabe aqui, nós estamos cansados de dizer que quando um jogador fica muito tempo sem atuar, ele naturalmente tem mais riscos de lesão muscular do que os outros que estão no ritmo normal. E foi isso que aconteceu. Esse problema do Paulinho não tem mais nada a ver com o problema que o afastou por tanto tempo dos gramados, né? Na canela, isso aí tá tudo certo. Mas o problema agora é o pós. É a questão física, a questão de ritmo e a musculatura, que não tá com tanta força, tão bem formada como as dos demais jogadores. É um processo que está sendo até mais lento do que o torcedor gostaria, mas é assim, vai ter que ser assim, torcer para que quando ele voltar não se machuque de novo. Agora, a ausência... Deus o livre, né? Deus me livre. Já pensou o Paulinho voltar a jogar e se machucar novamente? Aí, pelo amor de Deus, né? Do Paulinho, meu comentário vai com uma pergunta para você. Tira o sono do Abel Ferreira? De certa forma, tem que tirar, Garrafa, porque o Abel está sendo muito cobrado pela falta de rendimento ofensivo do Palmeiras, pela falta de qualidade de jogo no ataque. Justamente e o Paulinho inteiro seria uma grande alternativa para ele usar e melhorar a equipe nos jogos. Então, se ele não tem um cara desses, claro que fica mais complicada a situação. E não tem nem previsão. Eu lhe fiz essa pergunta para ilustrar que se ele não tem Paulinho, ele olha para o banco, ele tem outras opções. Mas não estão diferentemente do Corinthians. Mas agora o assunto é Palmeiras. Não, mas é o Palmeiras que está se misturando na história do Corinthians. Hoje a classificação foi do Corinthians, a gente estava discutindo aqui por que fala que a classificação do Corinthians foi épica e a do Palmeiras foi um desastre. Então, o palmeirense, no caso, o nosso irmão Gotino, quis misturar Palmeiras e Corinthians, aí eles se misturaram, né? Então é isso. Quando você não tem o Paulinho, você olha para o banco de reservas, o Abel não pode reclamar. Ontem, o Diniz nem olhava para o banco de reservas, ele sabia que ele não tinha ninguém. Aliás, ele não tinha, com todo respeito, ninguém em campo, ele não tinha nem o Pedro Raul, com todo respeito, e ninguém dentro de campo, era a mesma coisa ontem, né? Então essa é a diferença de Corinthians e Palmeiras hoje. Jogo do final de semana é o Palmeiras, Vasco. Vasco que está classificado também na Sul-Americana. Então o Vasco na zona do rebaixamento. Que deu uma virada. O problema maior é que o Palmeiras, nos últimos tempos, tem sido mestre em ressuscitar defuntos em decomposição. Isso que ele falou é verdade, eu tô junto com o Alex Miller, porque o Palmeiras adora ressuscitar esses adversários aí que estão
Principalmente esses adversários que estão caindo, né? Brincadeira o retrospecto do Palmeiras contra esse tipo de adversário. Vamos ver se o Palmeiras faz um jogo bom contra o Vasco, né, galera? Então, tomara que o Palmeiras possa entrar em campo pensando nisso e não fazer como tem feito nos últimos tempos aí, de jogar contra times lá embaixo e entregar pontos deixando no meio do caminho. Foi assim no passado, já foi assim esse ano. Para quem não se lembra, a única vez que o Palmeiras perdeu nesse Campeonato Brasileiro no primeiro turno fora de casa foi com o Vasco. Então o Palmeiras já perdeu pro Vasco nesse Campeonato Brasileiro. São 3 pontos que hoje fazem muita falta e ninguém mais perdeu pro Vasco. Olha, como o Alex, né? Ele lembra aqueles 3 pontos lá, claro, tem razão. Claro. 23 rodadas, 19 ficou na liderança. Você acha que na semana que vem, segunda-feira, o Palmeiras vai estar na liderança? Só não vai estar se perder pro Vasco e o Flamengo ganhar do Cruzeiro em Belo Horizonte. Aí o Flamengo assume, de fato, a liderança matematicamente com um jogo a menos. Isso. Porque esse jogo a menos ainda não aconteceu. Que é contra o Mirassol. Aliás, está na hora da CBF parar de graça e marcar logo Flamengo e Mirassol. Tem 2 datas de Copa do Brasil que são adequadas, porque nenhum dos dois está na Copa do Brasil. Exatamente. Nem Flamengo nem Mirassol. É a chance dos dois jogarem. E se isso acontecer, de acordo com o manual do Abel Ferreira, a gente não pode criticar, porque senão o futebol está doente. O Garrafa deu uma cutucadinha no Abel, né? É verdade, o Abel falou isso, né? Agora, o Abel, na verdade, não gosta de críticas. Essa é a verdade, né, galera? Oportunidade de comentar ontem, então tô dando esse pitaco hoje, né? Então, caso o Flamengo passe, é proibido criticar, porque o Palmeiras está na segunda colocação, senão o futebol fica doente. Você não concorda que o futebol deixa as pessoas também doentes? Claro que deixa. Inclusive o comportamento do técnico. Deixou ele doente, né? Opa! Atenção! Notícia quentinha. A CBF marcou o jogo. Me ouviram? Aleluia! Galera, assiste o Gazeta Esportiva. Audiência do Gazeta Esportiva na CBF. Valeu, CBF, obrigada. O jogo está marcado, ligaram aqui a visão da gente, dia 2 de setembro. Ok? Certo. Está satisfatório? Perfeito, parabéns a CBF. Galera, Palmeirense Verdão entra em campo só no domingo contra a equipe do Vasco da Gama e o Flamengo joga hoje, né? Vamos secar o Flamengo até onde der e vamos torcer para que o Cruzeiro vença o Flamengo. O Cruzeiro que jogou, uns falam que o Cruzeiro não jogou nada nesse último jogo contra o Flamengo. No primeiro tempo até o Cruzeiro equilibrou bastante, no segundo tempo deu uma oscilada, mas para mim o Cruzeiro é um osso duro de doer dentro aí do Mineirão, né? O osso duro de roer, né? Essa é a verdade. Então, pra mim, o Cruzeiro vai vencer o Flamengo. Vamos secar aí o Flamengo, e o Palmeiras precisa fazer um bom jogo aí contra o Vasco da Gama, também jogando em casa, né, galera? Agora, já voltando sobre negociações, sobre o mercado da bola, como eu falei, vai ser muito difícil. Agora o Manchester City veio com tudo pra levar o nosso Alan, galera. E se ele chegar nas propostas que o Palmeiras quer ali, cerca de 45 milhões de reais, o Palmeiras vai perder o Alan, hein? E pra mim tem que vender o Alan mesmo, tem que vender jogador, porque o Palmeiras precisa de grana também, tudo bem que não tá quebrado, mas eu acho que tem que aproveitar o hype aí do jogador, né, galera? Negociar o jogador. O grande problema é que o Palmeiras precisa trazer um lateral direito, né? Se vender o Alan, coitado, que tá sendo sacrificado pelo Abel, jogando mais como um lateral improvisado, ele que poderia render muito mais como ponta esquerda, mas o Abel sabota o jogador. Mas se ele for negociado, o Palmeiras vai ter que ir urgente atrás do lateral direito, porque essa lateral do Palmeiras está uma draga danada, né? Então o Palmeiras precisa urgente corrigir isso aí, né, galera? Contratar um zagueiro, um lateral que realmente joga, porque não dá pra contar com o Gia e com o Kelvin, né? É a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia, porque os caras são muito ruins de bola, né, galera? Essa é a verdade. Não estão jogando nada esse lateral do Palmeiras, né? Até o Piquerez, que a gente gostava muito, está oscilando muito, não tá jogando nada também. Pra mim, nesse jogo contra o Vasco, começaria com o Arthur, mas o Abel sabe como que era. O Abel tem seu panelismo, sempre tem os seus queridinhos, e ele com certeza vai começar aí com o Piquerez como titular. Não vai tirar o Piquerez. Mesmo que muitos queiram o Arthur como titular, eu tenho certeza que o Abel não vai tirar o Piquerez nessa partida aí contra o Vasco da Gama, que ganhou da gente aí no primeiro turno, né? Só que agora é dentro do Allianz Parque. A gente podia dizer assim, não, mas agora dentro do Allianz Parque o Palmeiras vai vencer. O problema é que o retrospecto, perdão por falar Allianz Parque, ainda não consegui me acostumar no Bank Park, né? O problema é que o retrospecto do Palmeiras aí no Bank Park, nos últimos jogos desse ano, não é bom, né? O Palmeiras aí vem perdendo, empatando em casa. Olha que o nosso estádio foi uma das nossas maiores armas aí nos últimos anos, hein? Então não sei o que aconteceu com o Palmeiras jogando dentro da nossa casa. Então precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, vencer o Vasco, porque o Palmeiras já vai entrar sabendo do resultado do Flamengo que joga hoje, né? Então vamos secar o Flamengo aí, torcer pro Cruzeiro vencer o Flamengo que agora já tá, né? Com o Gazeta Esportiva confirmou ali, dia 2 do mês que vem agora, dia 2, o
Flamengo vai enfrentar a equipe do Mirassol nesse jogo atrasado, hein? Então vamos secar o Flamengo até onde der. Só que precisamos fazer a nossa parte. E quem diria, hein? Tem que ficar secando o Flamengo. O Palmeiras, que poderia estar bem na frente do Flamengo, acabou oscilando na competição aí, e agora pode ver a liderança cair por água abaixo. Mas vamos pensar positivo, vamos torcer para o Palmeiras aí secar a mulambada, vencer o Vasco e permanecer, se Deus quiser, aí na ponta do Campeonato Brasileiro. E a camisa do Palmeiras, hein, galera? Que camisa bonita, que pode ser novidade nesse jogo contra o Vasco, né? Vai ser a novidade no jogo contra o Vasco, hein? Camisa bonita, hein? Eu gostei da camisa azul do Palmeiras, né? Palmeiras que, se não me engano, lançou uma camisa dessa, o último lançamento, acho que foi em 2009, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi em 2009, né? Camisa bonita do Palmeiras aí, nesse jogo contra o Vasco da Gama. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse é mais um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui Palmeiras sempre. Falou!